Ótima história, bons desenhos. Resumindo, uma das melhores edições de Chico Bento Moço. E aí, gente, Luiz Opinião aqui, dessa vez com Chico Bento Moço, edição 22, essa edição aqui com essa capa maravilhosa, que está muito bem desenhada, tem uns efeitos ótimos aí de iluminação que vocês vão estar aparecendo aí pra vocês, tipo o brilho das gotas, o reflexo da luz no Chico, fica meio que parecendo um adesivo a capa, ficou muito legal. Eu sinceramente gostei muito da capa, a capa e a história dessa edição ficaram muito bons, mas vamos direto ao que importa, né, cara, o enredo da edição. A história dessa vez começa com o Chico, a Rosinha, o Hiro, o Zerelé e o Genezinho indo pra fazenda do pai do Genezinho, pra eles dar uma estudada lá. Meio que a Rosinha foi convidada pelo professor dela, da faculdade lá de veterinária, pra ir pra lá, e ela perguntou se ela podia levar os amigos dela, então ela resolveu levar. O pai do Genezinho não é um cara tão chato assim, então ele deixou o pessoal ir. E foi uma ida bem legal, cara, porque você vai ver naquele começo, ele tem uma zoeira entre eles ali, você vê o companheirismo, porque fazia tempo que você não via isso nas histórias do Chico. Você não via o pessoal brincar entre eles assim. E sem contar que as histórias estavam começando a perder o foco, agora finalmente tá voltando a linha. Bem, na fazenda eles conhecem o Sem Nome, que é esse cavalo que aparece aqui na capa, esse cavalo muito maravilhoso, muito bem desenhado aqui, que é um cavalo meio que indomável, né, cara, porque a capa já falava, bravura indomável é o nome da história, e o cavalo é meio indomável, né, cara. Eu me lembrei de alguns filmes aí, mas de boa. O cavalo é indomável, ninguém consegue domar ele, toda vez que tenta fazer ele mandar coisa em todo mundo, a pessoa voa longe, ficou muito legal. E o Chico tenta fazer amizade com o cavalo, mas o Genezinho não deixa, né, cara? De primeira instância foi isso aí. E o legal também dessa edição é que ela teve também uma pegada educativa. Toda vez que as edições têm uma pegada educativa, sempre começa a ficar meio chato, fica meio forçado, fica meio exagerado a edição, meio arrastado. Mas dessa vez aqui eu curti muito a pegada educativa dessa edição, porque eles não tratou o público como uma criança, não tratou o público como uma pessoa perdida. Eles tratam o público normal. Você, tem isso aqui, ó, tem o Colosso, tem os bichos vai nascer aqui, aquilo ali é fezes, tá? É fezes, entendeu? Eles falaram assim, foi bem certinho, foi bem de boa, a parte educativa foi sossegada e não atrapalhou o desenvolvimento da história, ficou bem legal. E a história começa a andar pra valer mesmo quando começa a cair uma tempestade, dá de noite, já começa a cair uma tempestade gigantesca, tá alagando tudo, sem contar que também acaba a luz no meio da edição, e aí eles ficam meio que perdidos e a égua começa a entrar em trabalho de parto. Ela tem o potrinho, esse potrinho que aparece aqui na quarta capa. Se você não sabe, potrinho é o filhote de égua ou de cavalo, entendeu? Ela começa a entrar em trabalho de parto, o bebezinho nasce ali, o potrinho, e ele precisa de colostro. Colostro é um leite materno especial. Isso aqui eles vão ensinando assim, mas vai indo de boa, não tem problema. Eles ensinam rapidamente assim, colostro é um leite especial que o bebê precisa nas primeiras horas de vida. E a égua parece que perdeu a maioria desse leite aqui no trabalho de parto. E sem contar que o lugar também está todo contaminado por causa da sujeira e da lama da chuva. E para poder salvar o potrinho, tanto o Genezinho parte para buscar o colostro, que é o colostro especial que tem lá na clínica da cidade do veterinário que veio junto com a Rosinha, que é meio que o professor da Rosinha. Ele veio e deixou um pouco de colostro lá na clínica dele na cidade grande. Então o Genezinho pega a picape e sai vazado para ir atrás, mas está caindo uma tempestade, a ponte caiu, então ele vai enfrentar algumas divergências nesse caminho. O Chico também, como não é um garoto muito travesso, né, cara, ele parte para essa aventura também, ele vai a pé, ele parte a pé, e a história começa pra valer mesmo aí, daí em diante, quando os dois partem, cada um separado um do outro. O Chico parte depois do Genezinho, o Chico tá com a missão de tentar encontrar o Genezinho e também encontrar o Colostro e voltar antes das 12 horas, porque provavelmente o Potrinho vai morrer no final deste tempo. E aí começa a história da edição. Eu sinceramente, cara, eu curti bastante a pegada dessa edição. Os desenhos são muito legais, dá uma comprada nessa página que vai estar aparecendo aí pra vocês, que tá muito no estilo mangá, porque Chico Bento e Turma da Mônica Jovem diziam no começo que era assim, em estilo mangá. Então eles têm que ter uma pegada desse jeito. Eu sinceramente gostei muito dos desenhos. O efeito da capa meio que prateada me lembrou um pouco da edição 25 de Turma da Mônica Jovem, mas essa daqui tá muito melhor ainda. Na edição também tivemos ótimas cenas de comédia. Lembra os bonequinhos que o Emerson gosta de usar na história dele, que teve na Umbra, na 51, na 52? Então, nessa daqui também, pela primeira vez em Chico Bento Moço, eles apresentaram os bonequinhos para dar bastante comédia. E o Sem Nome, que é o cavalo, ele
Ele e o Chico são os personagens que mais aparecem nesses bonequinhos e gera muita comédia entre os dois, cara. Ficou muito legal a edição, principalmente com esses bonequinhos aí. Gerou uma comédia bem legal assim. E o roteiro da edição foi ótimo. O Wagner Bonilla fez um trabalho excepcional. E sim, gente, se você quer comprar essa edição, compre, cara. Ela vale a pena. Se você quer começar Chico Bento Moço, comece por essa edição. Se você quer falar assim, eu quero uma história boa para ver como que é Chico Bento Moço, comece por essa. Essa, até então, na minha opinião, é uma das melhores histórias de Chico Bento Moço. E essa é a área sem spoilers. Infelizmente eu vou parando por aqui nessa parte aqui. Agora eu vou spoiler pra caramba. Então se você gostou do vídeo, não deixe de dar joinha, se inscrever no canal e compre essa edição, porque ela vale muito a pena. Se você quer começar Chico Bento Moço, comece por ela. E agora, spoilando pra caramba aqui, gente, o Chico encontra o Sem Nome no seu caminho e ele meio que doma o Sem Nome e batiza ele de bravo, que é porque ele tem bastante coragem, o cavalo. Ficou bem legal aquela parte ali, gerou ótimas cenas de comédia, principalmente com os bonequinhos, ficaram muito legais aquelas cenas ali, a arte ajudou pra caramba. E depois disso, ele encontra finalmente o Genezinho no caminho, o Genezinho que havia tentado passar pela ponte, estava ilhado lá em cima da picape, pobre coitado do Genezinho ali. Muita gente deve ter ficado feliz de ver aquela cena, mas foi razoável, né? Aí o Chico salva o Genezinho, eles têm uma conversa ali, quase brigam, foi uma conversa bem legal, eu curti a conversa dos dois. O Genezinho falou assim, Chico, o Genezinho parece que ele até abriu o coração naquela parte, falou assim, Chico, eu não consigo agir como pai, eu tenho me afastado da Rosinha, eu tenho medo de ser isso, eu não tenho responsabilidade, coisa e tal. Ficou muito legal a conversa dos dois ali, eu sinceramente tava falando assim, pô, o Genezinho tá mudando, tá ficando legal, mas eu me decepcionei depois com ele no final, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então o Chico parte com a sua jornada e vai a edição toda mostrando a jornada do Chico, desviando de árvore, desviando de rio, pulando, quase sendo picado por cobra. Ele chega na cidade a cidade está toda alagada por causa da tempestade. Na clínica também, a clínica está toda alagada, ele consegue pegar o colostro. Na volta o Chico também enfrenta problemas, a ponte caiu, coisa e tal. Ele é quase picado por uma cobra. E ele chega, entrega o colostro e apaga, né? Porque ele estava muito esgotado de ficar correndo a noite toda. O cavalo provavelmente deve estar muito mais. Mas no final descobrimos que o cavalinho, o potro, que tinha acabado de nascer, é filhote do Bravo. Então ficou um final bem legal assim, você vê o Chico feliz com o cavalo. Sobre os personagens, gente, tivemos alguns probleminhas, porque o Hiro tá na edição e o Zé Lelé também tá na edição. O Hiro praticamente foi um personagem descartável dessa história, ele ficou lá como mais figurante, o Hiro virou figurante dessa história. Ele teve no máximo 3 falas na edição inteira, ele apareceu alguns quadrinhos, parece uns 10 quadrinhos por aí, mas ele estava sempre no fundo, conversando com o Zé Lelé, e não mostra meio que a conversa dos dois, mostrou no máximo uma selfie, uma coisa assim. Então eu acho que o Hiro podia ter muito bem sido descartado dessa história, porque ele não fez nada. O Zé Lelé, ele também não fez muita coisa, mas ele ficaria ali mais como apoio pra Rosinha quando o Chico foi embora, né? Eu acho que é isso que tem sobre os personagens. E sobre o Genezinho, no final também eu me decepcionei com o Genezinho, eu pensei que ele havia mudado no final. Mas infelizmente ele é o Genezinho de sempre, né, cara? Ele quer se vingar do Chico porque o Chico meio que humilhou ele ali naquela conversa. Mas fazer o que, né, cara? A água não muda por vinho de uma vez, né? E sinceramente, gente, não tem muita coisa pra me criticar porque a história foi muito boa. A arte, o desenho, o roteiro do Wagner Bonilla que escreveu essa edição foi muito foda, mano. Sinceramente, tá de parabéns, Wagner. Esse roteiro aqui ficou muito legal. Sobre os desenhos, vamos ver aqui quem fez. Roberta Paes. Roberta Paes, também espero que você volte a desenhar mais e mais edições de Chico Bento Moço, porque essa daqui, o pessoal, eu tô vendo pelo Facebook que o pessoal adorou os desenhos dessa daqui. Eu espero que Turma da Mônica Jovem também entre nessa vibe de estilo mais mangá, porque essa daqui foi sinceramente uma edição que teve bem o estilo mangá, teve ótimas páginas, ótimos desenhos e sinceramente, cara, eu recomendo muito essa edição pra vocês. Se você gostou do vídeo também, por favor, não deixe de dar joinha. Se você gostou da edição, dê o joinha aí também, comente o que você mais gostou nessa edição, o que você não gostou, se você não gostou. E eu adorei a capa especial, a parte de trás também tá muito bem desenhada, parece que os personagens são adesivos colados na capa. E é isso, galera, se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza, então falou e tchau!